Oi, gente, boa noite. Obrigado pela resposta aqui no templo. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Está cultuando ao Senhor, mesmo nesse tempo difícil. Glória a Deus, como o pastor Nilton falou, pela tecnologia. Sem delongas, eu queria que você abrisse já a sua Bíblia aí, no celular ou a Bíblia física, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, verso 13. Diz assim o texto, eu vou ler aqui, a partir do 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, e que havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é um texto bastante conhecido, é uma passagem muito chocante do discurso de Paulo, da carta de Paulo aos habitantes de Colossos. E eu queria que você refletisse nessa noite algo que o Senhor tem falado comigo por esses dias, sobre esse transporte das trevas para a luz. E eu queria que você atentasse para algo que é característico da raça humana, que é o ato de dominar. Os homens, eles dominam muitas artes, né? A arte de construir ferramentas, a arte de construir grandes templos, grandes construções, a arte de dominar os animais, né? A arte de dominar também a plantação, a terra, é isso. Porém, os homens, eles têm uma qualidade também que não é uma boa virtude, que é tentar dominar outras pessoas. Os homens têm prazer em dominar as outras pessoas, prazer em escravizar. Nós lemos isso logo no início das Escrituras, onde os egípcios, eles escravizaram por muitos séculos o povo de Israel. Eles tinham essa prática, era uma prática que estimulava a atividade econômica, e eles escravizavam outros povos. Colocava essas pessoas para fazer serviços forçados, serviços pesados, longas horas de trabalho e sem descanso, né? Suas famílias, suas esposas, seus filhos eram submetidos a isso. Os assírios também, eles também tinham essa atividade, bem como os babilônios, de chegar numa terra, arrasar aquela terra, conquistar e levar aquele povo cativo. Eles transportavam esse povo para as suas terras e os submetiam à escravidão. E eles viviam daquela forma, condições insalubres, em condições precárias de vida, de trabalho, de alimentação. E se você dá um salto na história, próximo mais da gente, do nosso país, no período das navegações, os grandes navegadores, eles começaram a importar escravos. Eles começaram indo na África ali, os próprios africanos vendiam a si mesmos e comercializavam. No início, mesmo em Roma, os escravos, alguns tinham alguma facilidade de ganhar um dinheiro para tentar conseguir a própria libertação. Alguns conseguiam somar algumas quantias e depois comprar a própria alforria. E isso era independente da cor, da idade. Já em 1500, isso aí já era diferente, porque eles eram vendidos como mercadoria, e era um mercado muito rentável, muito lucrativo. O Brasil mesmo recebeu muita gente, muitos escravos africanos, e mesmo os indígenas que estavam aqui também foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados, as suas esposas e os seus filhos.
Esse era o cenário da escravidão. Nos Estados Unidos também. Então nós vemos que o ser humano parece que ele tem essa arrogância de achar que ele pode dominar outras pessoas e que outras pessoas podem ser posse dele, que ele pode ser senhor sobre outros homens. A ONU no século passado teve uma importante deliberação que proibiu terminantemente a escravidão no mundo. No ano de 1948, seu artigo 5º, numa Declaração dos Direitos Humanos, teve um importante passo de proibir a escravidão, de proibir o comércio de pessoas, de proibir o tráfico de pessoas para fins de trabalho servil. Só que essa realidade, ela não mudou, porque ainda a gente tem 40 milhões de escravos hoje no mundo. E 1/4 desse público, ou seja, cerca de 10 milhões de escravos no mundo hoje, são crianças. Crianças têm sido escravizadas. E muitas vezes nós vemos essas relações de poder nas famílias. Pais que dominam sobre a esposa, pais que dominam, que escravizam os filhos. Pessoas nos relacionamentos, amigos que querem dominar as opiniões dos demais amigos, somente a opinião dele é a correta, ele quer dominar aquela situação, dominar aquele círculo de pessoas, aquele círculo de relacionamentos. A própria questão política, principalmente no nosso país, um sempre querendo dominar o outro, sempre querendo ser maior do que o outro. A pandemia também revelou que essas relações de domínio entre as famílias aumentaram muito. Muitos casos de abusos sexuais, muitos casos de abuso de autoridade, muitos feminicídios de homens que querendo dominar as mulheres, querendo escravizar sobre os seus desejos, as suas paixões. Essa é uma das sequelas que nós enfrentamos hoje, que nós presenciamos. Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, ele começa com esse texto que nós conhecemos bem. Ele diz assim no verso 13: Ele nos libertou do império das trevas. Isso me chamou muito a atenção por esses dias, porque ao passo que todos os homens gostam de escravizar os outros, de dominar os outros, nós temos essa tendência, mas nós mesmos, todos nós nascemos escravos. Segundo Paulo, todos nós já somos concebidos escravos. Todos somos escravos do pecado. E como se não bastasse essa escravidão do pecado que domina a nossa vida, ou que influencia na nossa vida, nós vemos que há um imperador nesse reino de trevas. Há um imperador que domina, que escraviza esses escravos, que domina sobre as suas vidas. E esse imperador é Satanás, a antiga serpente, o dragão, aquele que preferiu ser ao invés de preferir ser um vassalo no céu, ele preferiu ser um rei no inferno. Ele queria dominar, ele quer dominar, ele deseja dominar. E essa é a maior das funções que Satanás tem desde os tempos eternos. De dominar, de escravizar, de colocar pessoas sobre a sua influência. E nós vimos que esse império de trevas, Satanás é o príncipe deste mundo. É o príncipe que escraviza com engano, que escraviza com devassidão, que escraviza com imoralidade. Todos os súditos deste reino de trevas são escravizados pela imoralidade. No seu reino ele é um tirano, ele é um déspota que escraviza todo mundo. Ninguém está livre da sua influência quando está sob a sua tutoria, sobre a sua tirania. Todos aqueles que nascem já são escravos do pecado, sob a jurisdição do reino de Satanás. Satanás é seu príncipe. Satanás é aquele que rege com mão de engano, com mentira, todos aqueles plebeus do seu reino. Paulo está apontando que todo aquele que não foi transportado para o reino do Filho do seu amor é um escravo de Satanás. Paulo diz em a maioria das suas cartas que todos são filhos da desobediência. Todos nós nascemos sobre essa tutela de Satanás, sobre o império da morte, no qual a condenação é o caminho. E como se não bastasse, ele promete uma liberdade e cega o entendimento daqueles que fazem parte do seu império, dizendo a eles que eles podem ser quem eles querem ser, que a liberdade real e verdadeira é essa: seja quem você quiser ser, dê vazão aos seus desejos. Ele mutila a capacidade de raciocinar, sequestra o entendimento das pessoas que estão sobre o seu governo, sobre o seu reger.
e domina as suas faculdades mentais, os seus corações, cegando-os para a iluminação do Evangelho. Assim é um homem sem Cristo, escravizado pelo pecado, achando que é livre. Miserável é o homem que acha que é livre, mas é escravo. Essa é a maior miséria de um homem, não perceber a sua miséria. E Paulo diz assim que ele nos libertou deste império. Mas há muitas pessoas que ainda não conhecem a libertação em Jesus. Há muitas pessoas que estão sob a jurisdição de Satanás, e como se não bastasse pecar, amar o pecado e amar ser dominado por Satanás, ainda se rebelam contra Deus. É um reino de rebelião contra o Senhor, um reino de oposição ao reino de Deus, um reino de amor e de paz. E o detalhe mais importante da escravidão desse império de trevas, desse império de escuridão, desse império de dor, desse império de malícia, é que nenhum dos escravos de Satanás consegue obter a alforria, consegue obter a liberdade por si só. Por mais que ele trabalhe para Satanás, quanto mais trabalho ele desenvolve, mais escravo e devedor a Satanás ele se torna. É impossível negociar com o pai da mentira. É impossível ter êxito, ter lucro negociando com Satanás. Todo aquele que é escravo de Satanás permanecerá escravo, porque ele jamais conseguirá a sua alforria, a sua própria libertação. E muitos não querem a própria libertação, porque acreditam que vive num mundo perfeito, porque o seu entendimento foi cegado pelo príncipe deste mundo. Na Roma antiga havia aqueles que conseguiriam trabalhar e conquistar o dinheiro para obter a sua própria liberdade, mas no império das trevas não é assim. No império de Satanás as pessoas permanecem escravas, e o fim da sua vida é a morte eterna. Todos os homens nascem escravos, todos nós aqui, e todo mundo que está em casa, e toda a humanidade, não é só indígena, não é só negro, todo homem já nascido nesse mundo, toda mulher nascida nesse mundo é descendente de escravos, de pessoas que nasceram sobre o império das trevas. Mas diante dessa realidade terrível e escura e densa, de densas trevas, Paulo emerge com essa declaração fantástica no versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Jesus é esse rei poderoso, esse rei que com o seu reino de justiça e paz, ele nos transporta, ele nos arranca desse reino de devassidão, nesse reino de cegueira espiritual, e nos transporta para o seu próprio reino de justiça. Ele é o rei que vem com poder e com força e com majestade, e nos arranca do reino, do império das trevas, e nos transporta para o seu próprio reino. Como um jardineiro retira uma planta com raiz e tudo de uma terra, e planta em outro lugar. É o que Jesus faz com a gente. Nos antigos reinos, eles devastavam as terras e pegavam tudo aquilo que tinha de valor, como espólio, como prêmio pela conquista. Jesus, ao pisar na cabeça da serpente, na sua cruz, ele nos arranca desse império de trevas, e o espólio de Jesus somos nós. É por isso que a nossa segurança está no Cristo ressurreto, porque jamais ninguém poderá nos arrancar das mãos do rei que tudo pode, no rei que nos conquistou das garras do império, dos tentáculos de Satanás. Jesus nos arranca desse lugar e nos dá um status de filho. Só há dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que são escravos de Satanás e aqueles que são súditos de um reino de amor, de um reino de luz. E Jesus nos arranca desse lugar de trevas e nos transporta para um reino de amor, para um reino de paz. Jesus é o monarca perfeito, Jesus é o rei da glória. Jesus nos conquistou do império de Satanás, Ele nos tira desse reino de escravidão, de submissão ao diabo, e nos transporta para um reino onde a gente vive uma vida, uma nova vida, uma vida de amor, uma vida de paz. Nós nascemos escravos, mas Jesus é o verdadeiro libertador, e Jesus nos torna livres para a verdadeira vida que Ele nos dá, a verdadeira vida que nós experimentamos com esse transporte,
com essa imigração do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de paz, para o reino de justiça. Não é um tirano, Jesus não é um tirano. Ele nos leva para um reino de liberdade, onde nós vemos que as nossas vontades não são as melhores. Ele faz com que nós vejamos a miséria que nós tínhamos quando éramos governados por Satanás. Ele nos livra dessa natureza pecaminosa, porque Ele nos dá um novo coração. Ele nos retira desse império de trevas e nos leva para o reino do seu amor, para o reino da sua luz. Ele converte o nosso coração para amá-lo. Ele converte o nosso coração para viver nesse reino de luz e de justiça. Um reino onde o nosso coração se alegra em ser quem nós somos nele, no Espírito. E quando você olha ao seu redor, você vê tanta dor, tanta luta, tanta tristeza, de um mundo completamente dominado por Satanás. Porque João diz na sua primeira carta, na primeira epístola, no capítulo 5, que o mundo jaz no maligno. Nós olhamos ao nosso redor e vemos essa perdição, essas pessoas dominadas por Satanás, e elas não sabem que estão sendo dominadas, porque o seu entendimento foi cegado. E esse transporte que Jesus faz com a gente, de tirar a gente desse reino, desse império de trevas, e levar para o lugar onde Ele nos ama, onde Ele nos assiste, onde Ele nos perdoa, é justamente a missão pelo qual Ele nos chamou. Ele vive mudando o status de pessoas, de escravos de Satanás, para súditos do seu reino de luz. A missão pelo qual Jesus nos convida nessa noite, a você e a mim, é justamente levar essa mensagem de libertação às pessoas. Assim como eu e você fomos libertos, nós temos esse engajamento no nosso coração, de fazer com que as pessoas se libertem também, desse império de trevas, desse império pelo qual elas estão imersas, no qual elas estão engajadas e não percebem, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Você foi transportado desse reino de trevas, mas há pessoas que ainda estão lá. Há pessoas que ainda estão lá e têm se entregado às mais infames paixões, escravizadas pelo príncipe deste mundo. Na sexta-feira eu fiquei em São Paulo o dia todo, resolvendo algumas coisas a trabalho, e a Raquel foi comigo, a minha esposa, e o Azaf também. A Ashley não estava junto. E em determinado momento eu saí com o Azaf para comer alguma coisa, a Raquel ficou fazendo outras coisas, e nós passamos próximo de uma farmácia, e próximo dessa farmácia tinha um andarilho. Ele estava sentado sobre a sua própria mala, tal, e ele chamou a gente e perguntou: vocês podem comprar um sabonete, uma pasta de dente para minha higiene pessoal? Eu não tenho nada, e faz dias que eu não faço não cuido da minha asepsia. Aí eu estava com a Zaf, tinha uma farmácia próxima, a gente foi na farmácia e compramos ali o sabonete, a pasta de dente. O Azaf até pegou um desodorante também. E a gente saiu da farmácia e ele estava sentado logo à esquerda assim. Eu falei: filho, eu quero que você ore por ele. E aí o Azaf chegou perto dele, perguntou o nome dele. O nome dele era Rogério. E perguntou se podia orar por ele. Aí aquele rapaz já achou estranho, né? Já se tomou aquela posição de fetal, de receber oração. Aí o Azaf colocou a mão no ombro dele, orou pela vida dele, orou pela família dele, e pediu para que o Senhor o libertasse. Mas a oração do Azaf não foi para que o Senhor libertasse ele daquela condição de rua meramente. O Azaf orou por ele para que o Senhor perdoasse os seus pecados e livrasse ele daquela vida de pecado. E aquilo, para mim, que estava ali junto, orando, me emocionou muito. Eu fiquei muito feliz por essa oportunidade que o Espírito Santo me deu, de ver a missão sendo cumprida pelo meu filho. Ele tem só 7 anos.
que ele orou para aquele homem, e aquele homem chorou e nem se preocupou com o que tinha na sacola. Ele colocou a sacola do lado, e o Asaf abraçou ele, e mesmo nesse tempo de pandemia, ele não pensou, ele abraçou o homem, aí depois eu abracei, cumprimentei e a gente foi embora. E o que eu quero trazer com esse exemplo? Para você refletir. A libertação pelo qual você e eu passamos, não é uma libertação na qual você não se lembre de onde você foi tirado. É necessário que você e eu lembremos de onde nós fomos tirados, da dominação de Satanás sobre a nossa vida. A missão para você é fazer com que nós proclamemos essa mensagem e outras pessoas sejam libertas da mesma escravidão. Elas não contemplam, elas não enxergam, o entendimento delas está comprometido. Elas não conseguem perceber a miséria pela qual elas vivem. E muito mais importante do que aquele sabonete que ele deu, que poderia ter sido um prato de comida, é perceber que a escravidão do pecado é a pior prisão do qual um homem pode estar. É verdade, muitas vezes nós pregamos e a impressão que nós temos é que nós abrimos a cela das pessoas, mas elas permanecem lá dentro. Elas olham para a porta aberta, para a cela aberta e querem permanecer escravas. Mas o seu papel não é convencer pessoas. O seu papel e o meu papel é pregar, é anunciar o libertador, que é Jesus. O Espírito Santo vai trabalhar naquele coração. Provavelmente a gente nunca vai mais ver o Rogério, mas a semente foi plantada, e a nossa oração é que ela encontre um solo fértil, e que haja libertação na vida daquele homem. Que um dia ele possa se lembrar que o Senhor alcançou a vida dele, assim como ele alcançou a sua e a minha vida. Muitas vezes a gente vive numa redoma, numa bolha, e a libertação que Jesus nos deu, a gente vive essa libertação e desfruta dela egoisticamente, se é que existe essa palavra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Mas não para por aí. Há uma missão a cumprir. Nós começaremos a ser embaixadores desse reino de luz e pregar o evangelho e levá-lo adiante de forma que mais pessoas alcancem a mesma libertação que nós alcançamos. Quando você entende que você também era escravo, você olha para as pessoas que são escravizadas por ideologias, por pecados, pessoas que estão cegas, se deleitando no seu próprio prazer, e você se compadece delas e não há como você se sentir superior. Aquele rapaz, ele estava todo sujo, ele estava fedido, ele nem tinha máscara, nós estávamos com máscara, mas nós abraçamos ele, e o que ele agradeceu no final das contas é: obrigado por essa palavra e pela humildade. Fazia semanas que ninguém falava comigo, fazia semanas que ninguém tocava em mim. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de luz, e a luz, ela mostra quem nós somos, e muitas vezes a gente não gosta de saber, ou que as pessoas vejam quem nós somos. Mas quando você olha para as pessoas e entende que muitas delas estão sendo escravizadas pelo pecado, e que você já foi escravo do pecado, você quer que ela também seja liberta, porque você foi liberto. O maior missionário talvez do primeiro século, que foi o apóstolo Paulo, ele entendeu a miséria pelo qual ele estava, e ele não cessou a vida toda, ele morreu trabalhando pelo reino de Deus. Ele foi arrancado de um império de tirania, de trevas, de pecado, de escravidão, e agora ele vive para a glória de Deus, evangelizando as pessoas, quer seja oportuno, quer não. Esse é o conselho que ele dá para Timóteo. Satanás quer peneirar a gente como trigo o tempo todo, mas é maior o que está conosco do que o que está no mundo. O convite para mim, para você nessa noite, é: encare essa palavra de libertação do reino das trevas, que você era um escravo de Satanás, eu era, mas Ele, o Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu vou ler para você quem é Ele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Não importa a quantidade de demônios que tenham se levantado sobre a sua vida, sobre a vida daqueles pelos quais você tem pregado. Maior é o que está com você, porque Ele é o Rei Todo-Poderoso. Todo o poder está sobre as suas mãos. Quando você for evangelizar, quando o Espírito Santo impulsionar você nessa missão, agarre essa missão. Não ache que a libertação do império das trevas, a cela da escravidão abriu só para você. A cela da escravidão vai abrir para todo aquele que o Senhor Jesus chamar. E louvado seja o Senhor pela sua vida, porque você conhece o seu Salvador. Ele conhece você intimamente, porque Ele te tirou de lá. Te deu um novo coração, um coração que você ama estar no reino da luz e não deseja mais voltar para as antigas obras malignas pelas quais você se dedicava muito. Não trate as pessoas, não evangelize as pessoas pelos comportamentos ruins que elas têm. Eu tenho pessoas que eu conheço que são homossexuais. Eu tenho que anunciar o reino de Deus, que o Espírito Santo faça obra no coração dela, mas eu não posso convertê-la. Por mais que muitas delas insistam na vida pelos quais elas têm levado, o meu e o seu papel é anunciar a libertação, anunciar que há mudança de vida, e amá-las, pregar o Evangelho, e deixar que o Senhor faça essa libertação, porque a libertação não foi Paulo que transportou os habitantes de Colossos do império das trevas para o reino da luz. Paulo disse que foi Jesus quem fez esse transporte dos escravos e mudou o status de pessoas escravizadas pelo pecado para o seu reino de luz, agora são súditos de um reino que eles têm prazer em amar o seu rei. E as pessoas que foram libertas por Jesus, elas olham para aquelas que estão escravizadas e desejam que elas também sejam libertas. O nosso papel é anunciar que Ele nos libertou do império das trevas, desse império de tirania, de despotismo, de escravidão, para um reino onde há liberdade. A liberdade de que eu posso escolher entre não pecar. No reino de Satanás, você é como um fantoche nas mãos dele. Ou nós éramos. E muitas vezes você insiste nos seus pecados, e é como se você quisesse voltar à jurisdição de Satanás. Fuja, resista à tentação, para que vocês tenham o comportamento de alguém que vive num reino de luz, num reino de amor, num reino de justiça, num reino de paz. E anuncie as boas novas desse reino perfeito, desse reino onde as pessoas são salvas e, apesar de ser quem são, elas são amadas e conseguem lutar contra os seus próprios pecados. Eu gostaria de orar com você, na sua casa, onde você estiver, o pessoal que está aqui, e que você refletisse nessa meditação nessa noite, que Ele te transportou de um reino de trevas, de um império de trevas, para o reino de luz. E esse transporte, essa imigração que foi feita por Jesus, ela é definitiva na sua vida, e você está seguro agora nesse reino, porque Jesus está com você, e Jesus te protege das armas de Satanás contra a sua vida, porque o Espírito Santo está no seu coração. Eu vou orar com você. Senhor querido, nós te louvamos por essa libertação maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um de nós por meio do sacrifício do teu Filho. Jesus aceitou a missão árdua e dolorosa de pagar o preço do nosso resgate, de pagar o preço para que nós pudéssemos sair desse reino de escravidão, de domínio do diabo sobre as nossas vidas, da morte eterna, para um reino de luz, para um reino de salvação, para um reino de vida livre, de libertação no teu Espírito Santo. Se há nessa noite porventura alguém que tem flertado com o reino, com o império de Satanás, que o teu Espírito possa alcançar essas pessoas e possa libertá-las, e que elas possam viver o verdadeiro motivo pelo qual o Senhor nos criou, que é viver para a sua glória e experimentar o teu amor. E que cada um de nós possamos valorizar esse resgate do reino das trevas para o teu reino de amor e de paz.
Nos ajuda na missão de levar o teu reino adiante. Em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe, gente.